Alô, 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 aqui para falar das novidades do Alacarte essa semana. Mais um episódio sem aquela produção que a gente tem quando faço lá no cinema, mas não podia deixar de apresentar as novidades para vocês. Vou começar falando de um clássico do cinema, um filme importantíssimo, não só pela qualidade, mas porque revelou um dos grandes nomes, uma das maiores musas de todos os tempos, Marlene Dietrich, e o filme é O Anjo Azul, de 1930, dirigido por Joseph von Sternberg, que depois iria para os Estados Unidos também, fugido do nazismo, e faria grandes filmes nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a história desse professor, já de meia idade, interpretado pelo Emil Jennings, um grande ator alemão, e ele é professor nessa escola de rapazes, já está com aquela vida mais acostumada, um tanto quanto conservador, e ele descobre que os alunos frequentam um cabaré chamado Anjo Azul, e ele acha que isso é muito ruim para a formação moral e também para os estudos dos rapazes, e decide ir nesse cabaré, começa a frequentar para ver se os garotos estão lá, testemunha, pega um garoto, tira lá do cabaré, enfim. Só que aos poucos ele vai se encantando por uma cantora que se apresenta, a Lola, interpretada pela Marlene Dietrich, e ela também parece corresponder a esse interesse do professor, e a história se desenvolve. O filme é incrivelmente bem filmado, é muito potente, uma história que depois foi repetida, enfim, inspirou muitos outros filmes. O Anjo Azul, com Marlene Dietrich, dirigido por Joseph von Sternberg. Mudando de clima e de espírito, Fabulosas Aventuras de um Playboy. Essa é uma comédia de aventura com Jean-Paul Belmondo no finalzinho dos anos 60, daqueles filmes para você se divertir. Foi um sucesso imenso na época, o filme realmente é muito bom se você gosta desse tipo de filme. Jean-Paul Belmondo é um bilionário muito deprimido, que tenta se suicidar, dá errado, enfim, ele contrata uns assassinos profissionais para matá-lo, mas aí ele conhece Ursula Andress e se apaixona por ela também, quem não se apaixonaria? E aí ele decide fugir dos assassinos e vai para a China. É um filme de aventura, comédia, aventura, um filme muito naquela linha de 007, perseguições, enfim. A maior parte do filme foi filmada na China, no Himalaia, e 90% do filme foi filmado em locação. Muito pouca coisa foi feita em estúdio. Inclusive, eles chegaram a filmar num monastério a 5.000 metros de altura, lá no Himalaia. Uma produção caprichada. Se você gosta de uma comédia de ação, vai se divertir. Além do que, Jean-Paul Belmondo e Ursula Andress no auge. Fabulosas Aventuras de um Playboy. Noites Brancas é um filme da União Soviética dos anos 60, dirigido por um cineasta que teve uma longa carreira, ganhou muitos prêmios, não ficou tão famoso como alguns outros, um cineasta mais artesão, Ivan Piriev. E é uma adaptação do clássico livro de Dostoiévski, que inclusive já foi adaptado várias outras vezes. Essa é uma das suas melhores adaptações, com muito capricho. A história desse homem sonhador que vive solitário numa cidade grande, São Petersburgo, até que numa noite de verão ele conhece esta moça que vai mudar a vida e a cabeça dele. Noites Brancas diz justamente sobre as noites do verão em São Petersburgo, que praticamente não tem noite, porque a cidade está muito acima, né, no hemisfério, e faz com que a noite seja muito curta. E aí as pessoas justamente ficam pelas ruas até mais tarde e dormem pouco nas Noites Brancas. Belo filme, um filme com uma produção muito caprichada da União Soviética dos anos 60, Noites Brancas. O Caso Padilha é um documentário incrível, um filme que eu assisti no ano passado no Festival de San Sebastián, indiquei e a nossa programadora trouxe aqui para o Alacarte. Uma história verdadeira, passada no comecinho dos anos 70, esse escritor muito famoso em Cuba, o Padilha, que inclusive já tinha ganho prêmios na Espanha e que tinha sido absolutamente a favor da revolução, da construção de um novo país, da igualdade, mas ele começa a perceber que a revolução tinha tomado caminhos muito diferentes dos que ele e muita gente imaginava, e ele começa a ser crítico à falta de liberdade, crítico à censura. De forma nenhuma ele se torna um capitalista, um crítico à ideia de uma Cuba socialista. Pelo contrário, ele defende uma correção de rumo. Mas isso, claro, era proibido em Cuba e ele termina preso. E aí, depois de ficar preso por um certo tempo, começa uma pressão internacional pela sua soltura, né? Ele já era um homem muito conhecido e ele
então é solto e ele vai fazer um discurso no qual ele fará um meia-culpa. E alguém filmou esse discurso numa sala com muitos intelectuais presentes, e aí esse cineasta achou esses materiais que nunca tinham sido vistos e editou e fez esse filme, que intercala com cenas de época também, com informações a respeito do que acontecia e algumas outras imagens de arquivo, mas fundamentalmente é esse depoimento que ele faz. Pessoal, pode parecer que o cara fazendo um depoimento é um dos filmes mais incríveis que eu já vi na minha vida. O cara tinha o dom da oratória e ele faz um discurso no qual ele pede perdão, mas na verdade ele fala muitas verdades. É impressionante como ele conduz esse discurso de forma brilhante. Assista esse filme se você gosta de história, de política, especialmente da política latino-americana. É um filme muito inteligente, o personagem é muito inteligente e o filme é muito inteligente na maneira como recupera esse material, traz para você assistir e complementa com informações para ficar tudo mais claro. Grande filme, O Caso Padilha. Para fechar, mais um Poirot, Agatha Christie Poirot com David Suchet, na minha opinião, o melhor intérprete de Poirot. E aqui a gente tem o episódio O Expresso Plymouth. A história, um homem muito rico contrata o Poirot para descobrir quem foi o responsável pelo assassinato de sua filha e do roubo das joias. É mais uma investigação do nosso querido detetive. Belíssimo episódio. Se você é fã de Poirot, não se esqueça que já tem muitos episódios aqui no à la carte que você pode se divertir, assim como o de Miss Marple. É isso aí. 5 filmes para você. Fala a verdade, que eclética. Anjo Azul, o filme que tornou Marlene Dietrich uma musa. O Caso Padilha, um documentário sobre os bastidores da ditadura de Cuba, uma delícia de comédia de ação com Jean-Paul Belmondo, enfim, um pouco de tudo para você. Tudo isso a partir de hoje aqui no nosso à la carte.